Olá, meus queridos, bom dia. Prazer estar aqui. Que bom a gente estar compartilhando esse tempo juntos, caminhando juntos aqui na Palavra de Deus e nos deleitando com aquilo que a Palavra de Deus nos tem falado e nos tem ensinado. Eu quero convidar vocês a, neste momento, parar um pouquinho, dar uma quietada aí agora nas coisas que você está fazendo. Vamos juntos, diante do Senhor, nos colocar em oração, aquietando o nosso coração, parando um pouco todas as coisas, para que a gente possa deixar Deus falar ao nosso coração. Pai, eu quero te suplicar a tua direção, a tua unção. Que tu estejas, ó Senhor, conduzindo as nossas vidas, dirigindo os nossos passos. Que tudo que fizermos, ó Deus Santo, seja para a honra e glória do teu santo nome. Eu quero suplicar, ó Deus Santo, por cada vida que agora está aqui diante do Senhor. Estamos juntos aqui, ó Paizinho, prontos para ler a Tua palavra, ouvir a Tua voz. E acima de tudo, Senhor, nós queremos ser tocados pelo Senhor, nós queremos ser ensinados pelo Senhor, queremos ser conduzidos pelo Senhor, Pai. Aquieta os nossos corações. Tira de nós, ó Deus Santo, toda e qualquer preocupação, todo e qualquer barulho, toda e qualquer coisa que venha tirar a nossa atenção do Senhor. Mas que nos coloquemos diante do Senhor agora para ouvir a Tua voz. Usa-nos neste momento, fala aos nossos corações, abençoa-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, na semana passada, a gente começou a entrar com um pouco mais de detalhes nas primeiras consequências do pecado. E nós vimos, em primeiro lugar, a deterioração do casamento. Nós vimos depois a rejeição de Caim e de sua oferta. Hoje nós vamos analisar um pouco mais calmamente, um pouco mais detidamente, as atitudes de Caim. Vamos entender de fato o que aconteceu ali, né? Então, vamos ler novamente o texto de Gênesis, que nós lemos na semana passada. Gênesis 4, versículos 3 a 5. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. É interessante a gente entender, meus queridos, eu já tinha feito menção a isso, mas como era o início do processo de revelação, Deus se revelava nesse primeiro momento da história de maneira clara e direta, porque ainda não existiam profetas, não existia escritura, e por isso o próprio Deus se manifestava diretamente ao homem. Então, mesmo Caim tendo um coração rebelde, e a gente vai ver isso, vai perceber isso pelo relato do texto bíblico, o coração dele era um coração rebelde, e não estava agindo de forma a agradar a Deus, mesmo assim Deus veio conversar com ele, Deus veio mostrar o que estava errado e com a atitude de Caim, com aquilo que ele estava fazendo. E veio mostrar também como ele, Deus, queria ser adorado. Deus também falou o que Caim deveria fazer para voltar-se para ele, tentando assim trazê-lo de volta. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, que é sempre assim que Deus faz, meus queridos. Ele não só nos faz ver o erro, ele não só nos faz entender o que nós estamos agindo, a nossa ação, né? O que aquilo está acontecendo ou está acarretando, mas ele também nos mostra o caminho para a gente voltar. Então a gente precisa estar atento àquilo que o nosso Deus nos fala. Vamos ver lá como é que foi a ação de Deus com Caim. Então o Senhor lhe disse, Gênesis 4, versículos 6 e 7.
Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Presta atenção aqui, meus queridos. Olha só o que Deus está dizendo aqui para Caim. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele, o desejo do pecado, será contra você. Mas é necessário que você, Caim, o domine. Caim recebeu, então, essa visitação especial de Deus. E, nesse momento, o Senhor veio, ao ver ali o coração de Caim, a atitude de Caim, ver o caminho que Caim estava seguindo, foi até ele e procurou trazer ele de volta, como a gente falou no início, né? Deus viu a irritação desmedida no coração de Caim e viu o perigo que estava acontecendo ali. E aí Caim, nesse momento, né, ao ouvir ali o que Deus estava falando, né, Deus estava tentando trazer Caim de volta à razão. E estava dizendo o seguinte: olha, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Em outras palavras, Deus está dizendo assim para Caim: Caim, você está agindo errado, porque você está agindo em confronto direto com aquilo que o seu pai, Adão, te ensinou. Por isso o Senhor chamou a atenção dele para o fato do pecado à porta, mas que ele deveria dominar o pecado. Aqui vemos Deus nos ensinando que a responsabilidade para fazer o que é certo e resistir ao mal recai sobre cada um de nós. E Ele mesmo nos conduz a isso. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele chama a atenção de cada um de nós para o fato de que é Deus em sua bondade que nos conduz ao arrependimento. Olha o que diz lá em Romanos 2:4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Então Paulo, escrevendo aos Romanos, estava chamando a atenção do povo em relação àquela verdade que tudo de bom vem de Deus. Tudo de bom vem de Deus. Então, a oportunidade de arrependimento é uma oportunidade da bondade de Deus em nós. O Senhor nos ensina, através de sua palavra, o que é certo. Então, a partir dessa referência, desse padrão estabelecido, e por causa da graça e da bondade de Deus, cabe a nós, então, fazer o que é certo. Deus nos ensina, Deus se coloca à nossa disposição, a nosso favor, e aí cabe a nós seguir as suas orientações. Não podemos fazer como Caim, que decidiu de sua própria cabeça o que era certo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês sobre esse detalhe. Ele desprezou os ensinamentos do seu pai e resistiu à ação de Deus em sua vida. Veja bem, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente viu que Abel escolheu o melhor e Caim pegou qualquer coisa. Ele ofereceu qualquer coisa. Mesmo sabendo que não é assim que se faz, não é assim que se cultua, não é isso que a gente faz. E mesmo assim ele quis ser aceito por essa atitude. Mas não foi isso que ele aprendeu. Não foi isso que ele aprendeu do seu pai. Mas ele não quis seguir o que havia aprendido. Ele queria fazer do seu jeito. E aqui chama a atenção de vocês. O certo é o que Deus diz que é certo. E não o que nós achamos que é certo. É interessante que o texto não diz que Deus tenha se manifestado a Abel da mesma forma que para Caim. Olha que coisa interessante, meus queridos. No entanto, a relação de Abel com Deus era uma relação de íntima comunhão com Ele, de intimidade e fé,
ao ponto dele ter sido relacionado na galeria dos heróis da fé citada em Hebreus. Olha lá o texto em Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Vamos prestar atenção aqui nesse termo, excelente. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Nós vemos aqui que a fé de Abel é algo que nos inspira até hoje. Por quê? Porque Abel ouviu os ensinamentos de Adão, seu pai. E Abel creu, sem precisar de nenhuma revelação especial de Deus, porque a Bíblia não diz ali em nenhum momento que Abel, Deus foi conversar com Abel, Deus falou alguma coisa com Abel. E aí a gente pode lembrar nesse momento daquele instante em que Jesus conversa com Tomé. Lá em João 20, 29, disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então aqui a gente pode observar que Abel é desse, né? Ele não teve esse contato, essa manifestação especial de Deus, no entanto, ele creu. Ele creu. Mas Caim não. Caim resistiu. Caim resistiu não só aos ensinamentos de seu pai, mas também à ação de Deus em sua vida. E Deus foi conversar com ele, foi chamar a atenção dele. E ele não deu ouvidos ao que Deus lhe dissera e seguiu o seu próprio entendimento. E além do mais, ele deu espaço para o crescimento de sua irritação. Caim agiu como tolo. E aqui eu quero trazer para vocês alguns textos da palavra de Deus que mostram as características do tolo. Eu quero convidar vocês a ir lá no livro de Provérbios. Provérbios 12, 1 diz o seguinte: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão é tolo. A primeira coisa que Deus está dizendo aqui para nós, meus queridos, é que nós, enquanto sábios, então estou fazendo um contraste entre o tolo e o sábio, nós, enquanto sábios, enquanto pessoas tementes a Deus, nós devemos amar a disciplina e amar o conhecimento de Deus. E a palavra de Deus diz que quem não ama isso é tolo. Olha o versículo 2 de capítulo 18 de Provérbios. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. O tolo não tem prazer em aprender. O tolo não tem prazer em ouvir. O tolo não tem prazer em analisar as coisas, mas o tolo tem prazer em falar do que ele pensa, do que ele acha, do que ele entende das coisas. Esse é o tolo. Ele se considera, ele se acha. E diz mais ainda, Provérbios 29, 11. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Então, quando acontecem situações que nos deixam chateados, que nos deixam contrariados, aquele que é sábio se contém. Mas aquele que é tolo bota aquilo para fora de uma forma destrutiva. E foi exatamente isso que Caim fez. Exatamente isso que Caim fez. Então, como consequência dessa atitude de Caim, e desprezando totalmente o conselho que o Senhor lhe dera, ao invés de se arrepender, ele foi eliminar aquilo que o estava irritando. Olha o que diz lá, Gênesis 4:8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. E aí, mais uma vez, o Senhor, mostrando graça, amor e cuidado, vai novamente ao encontro de Caim. Olha como Deus é gracioso, meus queridos. Olha como Deus é gracioso. Independente do seu pecado, independente da sua rebeldia,
independente da sua dificuldade de seguir aos caminhos do Senhor, Deus está sempre com a mão estendida, é o que diz o profeta Isaías. A mão do Senhor está sempre estendida. E aí o Senhor, lá em Gênesis 4, 9 e 10, diz o seguinte, o Senhor disse a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Percebe aqui uma certa arrogância, uma certa dureza no coração. Mas o Senhor insiste com ele. O Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Então, vamos ver aqui o que Deus está fazendo. Novamente, o Senhor faz perguntas. Interessante que a pergunta, ela tem o poder de levar as pessoas à reflexão. São perguntas profundas, inquietantes, mas perguntas que nos levam a pensar. E é Deus querendo nos trazer de volta. Então, da primeira vez que ele perguntou para Adão. Lembra quando a gente estudou lá atrás? Ele chegou para Adão e falou assim, onde estás? Agora, depois de alguns outros questionamentos que ele fez a Caim, ele pergunta, onde está teu irmão? Na primeira pergunta, Deus queria saber, como já vimos, onde estava a imagem perfeita que Adão tinha maculado. A primeira pergunta de onde estás lá que Deus fez para Adão. Agora ele pergunta para Caim, onde está a minha imagem que eu pus em seu irmão? Mas Caim se esquivou, dizendo que ele não respondia para Abel. O alto da arrogância dele, ele falou assim, sou eu o guardador do meu irmão? Mas o Senhor ainda insistiu com ele, mas agora de uma forma direta. Por que você fez isso? Quando ele pergunta, onde está Abel? A gente sabe ali que a intenção de Deus é dar a oportunidade de Caim, de repensar, de refletir e, acima de tudo, de se arrepender. Mas ele não fez isso. E, diferentemente da conversa com Adão, Deus repete a pergunta de forma mais clara e direta. Ele chega para Caim e fala assim, o que você fez? E mesmo assim, Caim não se arrependeu. Por isso, nada mais resta senão declarar juízo sobre Caim. E aí nos versículos 11 e 12 do capítulo 4, nós vimos lá o juízo que Deus declara sobre Caim. E agora, você é maldito sobre a terra. É interessante que a primeira vez que Deus amaldiçoou, ele amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por causa do pecado de Adão. Agora, ele vem e diz que maldito é Caim. Por quê? Porque a boca da terra se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. E aí Deus continua. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. É interessante a gente parar para pensar nessas palavras aqui. E eu já disse isso. É porque, naquele tempo, Deus falava de forma direta, clara com as pessoas. Então, era o início de tudo, o início do processo da revelação. Era o próprio Deus quem conversava. Era o próprio Deus quem ensinava. Então, como era o próprio Deus, não se admite que as pessoas digam, eu não sabia, eu não tinha esse entendimento, ou qualquer outra desculpa. É por isso, então, que Deus aplica o juízo de forma direta, dura e clara sobre as pessoas, né? Então, Caim tinha bebido da água mais pura e cristalina do ensinamento vindo diretamente da fonte que é Deus. E resolveu rejeitá-lo deliberadamente. Deliberadamente. E aqui, meus queridos, eu quero começar agora, junto com vocês, a entender melhor e vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre Caim, para a gente entender a dimensão desse juízo de Deus sobre Caim e também para que a gente possa perceber o que isso tem a ver conosco, né? O que tem a ver conosco? Porque a
A palavra de Deus, ela fala ao nosso coração e ela nos ensina. Então vamos olhar ali. Caim era um homem maligno e invejoso. E nós vamos ver claramente por que esses adjetivos caem como a luva sobre a vida de Caim. Caim matou Abel porque ele deixou que o pecado dominasse. Então Deus proferiu um duro juízo sobre ele, porque ele deixou que o pecado dominasse a si mesmo. Né? Caim deixou que o pecado dominasse a si mesmo. E aqui eu quero parar aqui para vocês, meus queridos, e dizer o seguinte: quando Deus diz assim para Caim, Caim, o pecado está na porta. Ele quer te dominar. Ele é contra você. Mas é você que tem que dominar. Essa palavra de Deus, meus queridos, ela vale para nós hoje. Ela vale para nós hoje. Às vezes a gente fica jogando culpa, responsabilidade em cima do diabo até. Muitas vezes a gente acha que tudo de errado é o diabo que fez. Não. Não. Muitas vezes a nossa própria natureza pecaminosa, nosso próprio desejo do coração, nós vamos ver isso claramente daqui a pouco. Então, cumpre a nós querer estar na presença do Senhor. Lembra que nós vimos na semana passada que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento? Então nós temos que permitir, nós temos que deixar que essa bondade abra os nossos olhos, que a gente veja de fato o pecado, entenda que o pecado é pecado. É importante a gente entender que pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Né? Tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. Então, quando a bondade de Deus abre os nossos olhos, a gente vê que o pecado está à nossa frente, o que a palavra de Deus diz? Você que tem que controlar. Você não pode se deixar dominar pelo pecado. Então, cabe a nós assumir essa responsabilidade de seguir aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas a palavra de Deus, ela traz mais informações sobre Caim e o seu pecado. Então, a gente vai procurar entender melhor o pecado de Caim e o que nós devemos fazer para não cair no mesmo erro de Caim. Olha só, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez, e é por isso que a gente tem que estar sempre olhando para o que a palavra de Deus diz. Romanos 15:4. O apóstolo Paulo, o mestre da revelação do Novo Testamento. As cartas do apóstolo Paulo, elas trazem uma luz muito grande sobre quase todos os mistérios que nós temos na palavra de Deus. Então, vale a pena você se debruçar em cima dos escritos do apóstolo Paulo. Romanos 15:4 diz o seguinte: pois tudo que no passado foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ele está nos chamando a ler, a comparar, a verificar os textos, o que uma coisa tem a ver com a outra, e nós vamos tentar fazer um pouco disso aqui na aula de hoje. Quando lemos na primeira carta de João apóstolo, vemos que Deus não se agradou de Caim porque ele era do maligno. Olha o que diz lá o texto da primeira carta de João, e prestem bastante atenção nesse texto, meus queridos. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Vou repetir. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O versículo 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. João está dizendo aqui, quem tem o Espírito Santo morando com ele, não pode se acostumar, não pode se relaxar na prática do pecado. Então, quem tem o Espírito Santo não vive na prática do pecado. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.
E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui mais uma vez. Filhos de Deus e filhos do diabo. Ele está falando de homens. Homens. Então, tem homens que se inclinam, que buscam e que querem seguir a vontade de Deus, que permitem que o Espírito Santo os conduza. Esses são filhos de Deus. Aqueles que resistem, aqueles que negam, aqueles que se afastam dos ensinamentos do Senhor, aqueles que vivem para o seu próprio eu, esses são filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. E olha só como é que o apóstolo João aqui ele chama a nossa atenção, meus queridos. Ele está começando a trazer de forma prática, né? Então, aquele que tem a semente divina nele, aquele que tem o Espírito Santo nele, aquele que é filho de Deus, uma característica marcante nele é ama o irmão. Ama o irmão, ama o próximo. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. E aqui ele vai trazer a gente lá para o texto de Caim. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, João está dizendo aqui, ele chamou a nossa atenção com relação a essa questão de filho de Deus e filho do diabo. Aquele que gosta de andar na presença de Deus, que foge da prática do pecado, esse é filho de Deus. Esse que é filho de Deus, ele ama seu irmão. E não faz como Caim, que matou seu irmão porque as obras dele eram justas e as dele eram más. Então ele ficou com inveja. João diz também que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado não é algo habitual na vida do crente. O crente não consegue se acomodar com a ideia de pecar, pois sabe que isso não agrada a Deus e por isso ele não procura pecar. Quando o faz, porque nós somos falhos, a gente volta-se imediatamente para Deus arrependido e pede perdão. Não foi isso que Caim fez. Caim era do maligno. E ele se acomodou em viver assim, em viver pecando. Ele se acomodou em desagradar a Deus, mesmo Deus tendo ido falar com ele, chamando a atenção dele. Outra informação, né, que retiramos da narrativa de Moisés também, né, do texto acima, é que Caim era invejoso. E João faz a mesma referência, Caim também era invejoso. Ele matou o seu irmão porque Abel era melhor do que ele, ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. Como diz o texto de Hebreus. Uma das piores características do invejoso, meus queridos, é que ele não se satisfaz com o sucesso do outro. E por isso, quer destruir o outro, como Caim fez. Às vezes, a gente não chega a fazer como Caim, de ir lá e matar e derramar o sangue. Mas no nosso coração cresce o ódio para com o nosso próximo. E o ódio é algo que mata, que destrói. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não matei ninguém. Não matou na prática. Você não chegou a derramar o sangue. Você não pode ser julgado pela justiça do homem. Mas você é julgado pela justiça de Deus, porque Deus vê o seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É isso que a palavra de Deus diz. Então, meus queridos, voltando mais uma vez lá a Caim. Até esse momento, vimos que Caim matou seu irmão porque ele era do maligno, porque ele deu lugar à ira e se distanciou de Deus, mostrando então a sua tolice, como a gente viu lá nos textos de Provérbios. Agora vamos analisar algumas outras características que têm a ver com a oferta de Caim. Pois Moisés afirma que o Senhor não aceitou Caim e nem a sua oferta. Então Deus não aceitou nem Caim, nem a sua oferta. Então, quando nós buscamos na palavra de Deus mais informações a respeito de Caim, nós vamos encontrar na carta de Judas
Judas era o meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago, um dos mestres lá da igreja no primeiro século. E ali na carta de Judas, Caim é citado como um contra-exemplo, como algo que a gente deve fugir, como algo que a gente deve evitar, que não deve fazer. No momento em que Judas estava orientando a igreja a tomar cuidado com a apostasia. E nesse texto, Judas cita o pecado de Caim ao lado de duas outras personagens, Balaão e Coré. Vejamos lá então o texto de Judas. Judas diz o seguinte lá nos versículos 10 e 11 da sua carta. Esses, porém, falando desses que se afastam da fé, depois vocês podem ler o restante do contexto, né? Quanto a tudo que não entendem, difamam. Ele está dizendo que dentro da igreja existem algumas pessoas que não entendem algumas coisas e aí difamam aquilo que não entendem. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. A revelação de Deus ela acontece de várias formas e Judas está dizendo que até na revelação mais simples, essas pessoas se corrompem. E aí o versículo 11 ele diz, ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e movidos por ganância caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Coré. Então aqui, meus queridos, aqui nós temos um contexto e eu quero vasculhar com vocês esse contexto. A partir dessa citação, vemos que Judas coloca os três, Caim, Balaão e Coré, como exemplos do pecado de apostasia ao qual ele se referia lá na igreja. Então nós vamos olhar agora o que a Bíblia fala a respeito de Balaão e Coré, e nós vamos ver que esses homens pecaram da mesma forma. O pecado deles é semelhante, tem uma mesma raiz. E aí, como a gente tem mais dados, mais informações a respeito do pecado de Balaão e Coré, e Caim é citado junto, então a gente pode entender que Caim também agiu da mesma forma. Então nós vamos tentar entender essas coisas, né? Balaão e Coré, nós vamos ler um pouco a história deles, mas eu vou já trazer um resumo aqui para vocês. Eles entenderam que poderiam cultuar fazendo a sua própria vontade e iludindo-se, dizendo que estavam fazendo a vontade de Deus, para obterem um resultado que agradassem a eles mesmos e não ao Senhor. Isso parece um pouco com a atitude ali de Caim, quando ele foi oferecer a oferta do seu jeito, né? E queria que Deus aceitasse, e quando Deus não aceitou, ele ainda fechou a cara. Então, os dois, Balaão e Coré, buscaram proveito próprio, buscaram tirar algum benefício, e não estavam preocupados em agradar ao Senhor. Balaão buscava recompensa material, e Coré queria ser reconhecido como líder do povo no lugar de Moisés. Coré, então, estava seduzido pela possibilidade de ter o poder sobre o povo. Veremos que, buscando satisfazer os seus próprios desejos, esses dois, eles pensaram que poderiam criar uma nova forma de culto, uma nova forma de adorar ao Senhor, e por isso também foram castigados. E vou chamar a atenção de vocês aqui mais uma vez, meus queridos. A palavra de Deus, ela nos ensina o que nós devemos fazer para agradar a Deus. O meu culto, a minha maneira de relacionar com Deus, Deus ensina como eu devo fazer. Não é da minha cabeça, não é do meu jeito, não é o que eu acho que é certo, não é o que eu entendo que é certo, mas é o que a palavra de Deus diz que é certo. Então, eu quero olhar para a história desses homens aqui, onde a gente tem mais relatos, entender que, por analogia, tendo Caim sido citado junto com Balaão e Coré, nós vamos entender que ele pecou da mesma forma que esses outros dois pecaram. E aí, nós vamos ver depois como que a gente pode melhorar, como a gente pode entender por que que Caim foi rejeitado por Deus. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, mais uma vez.
não faz sentido. Nós que somos servos do Senhor, nós que vimos à casa do Senhor, aprender a palavra do Senhor, ouvir o que Deus tem para nos dizer, ouvir e aprender aquilo que Deus nos fala através da sua própria palavra, aquilo que a gente escuta através das pregações aqui na igreja, todos os dias de culto, os domingos, nas quartas-feiras, algumas igrejas, nas quintas-feiras, outras igrejas. E aí nós vemos o que Deus quer de nós. Então, meus queridos, não é do jeito que eu penso. Não é a minha verdade. Não são as minhas escolhas. Não é aquilo que eu acho que é certo, mas é aquilo que Deus diz que é certo. E por que é assim? Porque existe uma referência, um padrão que nós temos que seguir. A palavra de Deus diz que nós temos que caminhar até a estatura do varão perfeito. A palavra de Deus diz que nós temos que olhar para Cristo, que Ele é o nosso Redentor. A palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas, nós somos o bom perfume de Cristo. Então, Cristo é a nossa referência. Então, meus queridos, precisamos nos achegar ao nosso Deus, precisamos entender o que nosso Deus quer e como Ele quer ser adorado, para então eu exercer a minha adoração, para então eu me entregar no ato de culto. E aí sim eu saberei que eu estou sendo aceito, porque meu coração está puro, está correto diante de Deus. Então essa análise, ela precisa ser feita. Lembra que nós lemos na semana passada, quando Jesus diz que a gente, quando vai entregar a nossa oferta, oferecer o nosso culto, prestar a nossa adoração a Deus, eu tenho que olhar para o meu coração. E que se eu tenho alguma coisa errada no meu coração, que não está de acordo com a palavra de Deus, eu primeiro preciso pedir perdão a Deus para então oferecer o meu culto, para então oferecer a minha adoração. Caim não fez isso. Balaão não fez isso. Coré não fez isso. Você está fazendo isso? Seu coração está puro diante de Deus? Você está buscando a santidade do Senhor para então prestar um culto? A palavra de Deus diz que a gente tem que vir a Ele do jeito que a gente está. Do jeito que a gente está, a gente tem que vir. Mas para eu continuar diante de Deus, Deus não permite que eu continue do mesmo jeito. Ele vai me transformando e eu preciso permitir essa transformação. Então essa transformação ela tem que acontecer em nós. Eu quero desafiar vocês a fazerem isso. A serem transformados por Deus. A não se permitirem cair no mesmo erro de Caim. E escultuar a Deus do jeito da cabeça dele. E ainda se irritou quando viu que Deus não aceitava. Se a gente está se irritando contra Deus, tem algo errado conosco. Tem algo errado conosco. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, eu te agradeço porque a tua palavra é viva, ela é poderosa, ela é penetrante. E ela penetra em nós e faz divisão em nós, Pai, nos mostrando aquilo que está errado em nós. Meu Deus, eu quero te suplicar em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer clareza a cada um de nós, Pai. O Senhor venha abrir os nossos olhos de tal forma que a gente enxergue a maneira como o Senhor quer ser adorado. Que nós nos coloquemos diante do Senhor, meu Deus. Para que nós sejamos instrumento de bênção nas tuas santas mãos. Para que nós possamos fazer a tua vontade. Para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Nós queremos refletir a luz do Senhor, como a tua palavra nos ensina. Nós não temos luz própria, Pai, nós queremos refletir a luz do Senhor. Por isso eu te suplico, ó Deus Santo, age poderosamente em cada um de nós. Age nos nossos corações. Ó Deus Santo, não nos permita ficar dentro da nossa individualidade, do nosso eu, do nosso jeito de enxergar as coisas. Não permita, Pai, que nós nos prendamos dentro da nossa própria humanidade, Pai, mas nós queremos ser iguais ao Senhor. Nós queremos caminhar para perto de Ti, Pai. Por isso eu te suplico em nome de Jesus, trabalhe em nós. Abra os nossos olhos. Mostra, Pai, o pecado em nós. Transforma cada um de nós, Pai, para que possamos agradar ao Senhor e fazer somente aquilo que está na Tua vontade. Dirige os nossos passos, ensina-nos, fala-nos, usa-nos para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.